E hoje eu tô aqui para trazer para vocês a minha experiência depois de 6 meses utilizando aqui o Xbox Series S. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, eu vou trazer a minha experiência depois de 6 meses utilizando o Xbox Series S e falar se tá valendo ou não a pena depois de todo esse tempo. Bom, vamos lá galera, eu já falei isso em outros vídeos, eu sempre tive PlayStation até o PlayStation 4, tá? E esse ano eu resolvi ver como é que é o Xbox e comecei aqui pelo menorzinho da família, mas apesar desse tamanho aqui diminuto, vou falar para vocês que ele me surpreendeu positivamente em vários aspectos, se igualando em muitas coisas aos consoles mais potentes, que é o PS5 e o Xbox Series X. Pois é galera, para quem sempre teve aí a família PlayStation, ter um Xbox Series S, a princípio parece dar um tiro no pé, pelo menos é o que muitos pensariam, tá? Mas eu resolvi dar o voto de confiança aqui para ver como que esse consolezinho estaria se saindo e para minha grata surpresa eu tenho que falar para vocês que eu tô curtindo demais ter esse consolezinho aqui, tá? Ele de pequenininho, só tem aqui mesmo o tamanho dele, porque ele consegue entregar aí gráficos muito bacanas, totalmente compatíveis aí com a atual geração, tá? Claro que você não vai ter os gráficos mais complexos, como é o caso do PS5, como é o caso do Xbox Series X, ele tem sim as suas limitações, mas mesmo assim ele consegue te entregar uma resolução excelente, conseguindo rodar alguns jogos, inclusive em 4K, tá? Eu já falei isso aqui no canal, muitas pessoas tentam me corrigir aí falando, não, que isso, ele só roda até 1080 ou 1440, ele não roda em 4K. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês mostrando que lá no site da Microsoft vem falando que ele tem suporte ao 4K, tá? Só que para você usufruir do 4K dele, você vai precisar ter uma TV compatível, ou seja, você vai precisar ter uma TV 4K também, tá? Se você só tiver uma TV Full HD, o próprio console ajusta as suas capacidades à sua TV. O que vai ser o gargalo vai ser a sua TV e não o aparelho em si, tá? Não o Xbox Series S. Embora, claro, ele não vá rodar todos os jogos em 4K, porque essa não é a proposta principal desse aparelho aqui, tá? Mas sim, ele consegue rodar alguns jogos em 4K e ele consegue rodar também vários jogos a 120 FPS, desde que, mais uma vez, você tenha uma TV compatível e tenha também o cabo HDMI compatível com essa tecnologia, tá? Se você tiver uma TV só 60 Hz, você não vai conseguir verificar os 120 FPS nas suas jogatinas, tá? Porque, mais uma vez, o console se adapta à limitação da sua TV. Para você usufruir todos os recursos que esse aparelhinho aqui traz, você precisa ter uma TV que seja compatível com todos os recursos que ele consegue oferecer. Em que pontos o Xbox Series S consegue se igualar ao PS5 e ao Xbox Series X? Além do 4K que eu acabei de mencionar aqui, tudo bem, não vai ser em todos os jogos, vai ser em alguns jogos selecionados que você vai ter a possibilidade de rodar o 4K. Mais uma vez, a proposta desse console aqui não é rodar em 4K, mas ele consegue também rodar em 4K. Você vai ter também os 120 FPS que a atual geração consegue fazer, e aí esse carinha aqui vai conseguir rodar vários e vários jogos a 120 FPS. Não vão ser só alguns jogos, aí nesse caso você vai ter uma boa quantidade de jogos conseguindo rodar até 120 FPS. Tudo vai depender se o jogo vai ou não proporcionar para você essa possibilidade, tá? O jogo abrindo essa possibilidade, você consegue rodar até 120 FPS. Cita um exemplo aí, Sandro. Por exemplo, Doom. Doom é um jogo que você consegue rodar até 120 FPS, mas aí você vai ter que selecionar se é o modo de performance que você quer jogar ou se é o modo de desempenho, tá? Se for o modo de desempenho, você vai rodar com gráficos melhorados, mas só a 60 FPS. Já se você quiser jogar no modo de performance, você vai ter a possibilidade de diminuir um pouquinho a qualidade gráfica do jogo, mas usufruir dos 120 FPS de fluidez. Além disso, junto com os outros dois consoles da atual geração, ele também possui um armazenamento extremamente rápido e também consegue ter a velocidade de loading dele nos jogos extremamente
reduzida. É absurda a velocidade de load que esse consolezinho aqui consegue trazer pra gente, tá? Fora aí o Quick Resume, que você consegue reiniciar um jogo a partir do ponto onde você havia parado. Isso aí é uma sacada muito interessante que os consoles estão trazendo atualmente, tanto aqui o Xbox Series S quanto o Xbox Series X também. Beleza, Sandro, mas ele consegue realmente ser melhor do que os consoles da geração anterior? Ou vale mais a pena, de repente, eu pegar um PS4 ou pegar aí um Xbox One em vez desse console aqui? Olha, na minha opinião, vale muito mais a pena você vir para esse carinha aqui, porque primeiro ele é um console da atual geração, querendo ou não, embora muitas pessoas digam que ele não é sim senhor. Outra, ele tem aí algumas vantagens, como por exemplo o que eu já acabei de citar, que são os 120 FPS, ele vai conseguir rodar jogos a 120 FPS, os consoles da geração anterior não conseguem fazer isso, ele vai ter a velocidade de loading extremamente reduzida em relação aos consoles da geração anterior, então você tem sim aqui algumas vantagens que colocam esse carinha aqui realmente na frente. Fora o preço. Se você for pegar o preço dos consoles da geração anterior, você vai ver que a maioria deles, se não todos eles, vão estar com preço acima desse carinha aqui. Eu digo os consoles da geração anterior, a última agora, tá? Não adianta pegar o primeiro Xbox, que aí talvez você encontre ele mais barato que esse cara aqui. Mas eu tô falando em relação à geração anterior, antes dessa, tá? Para ficar bem explicado isso aí. Então você vai ter um preço nesse carinha aqui que é muito mais vantajoso. Você encontra ele hoje por volta dos seus 2.300, 2.500. Você vai pegar um PS4 aí, por exemplo, de 1 tera por R$3.000. Tudo bem, ele vai vir aí com os 3 jogos, vai vir com 1 tera. A desvantagem desse carinha aqui é justamente o armazenamento, tá? Em termos de armazenamento, realmente é complicado. Você só tem aí uns 360 GB aproximadamente disponíveis para você instalar jogos nele, então você tem que ficar fazendo sempre aí um Tetris, onde você tira um, encaixa outro, para poder ficar aproveitando das possibilidades que a Game Pass traz pra gente. Então, meus caros, por tudo isso, eu sim aconselho demais esse carinha aqui. Eu acho que valeu super a pena eu ter investido nesse camarada aqui. Tô pensando seriamente em adquirir aí o Xbox Series X também, para eu ter os dois consoles mais parrudos da atual geração. Mas esse carinha aqui é pra gente ficar fazendo aí uma brincadeira de alguns joguinhos, testar em um, em outro e ver como é que se sai em cada um desses 3 caras. Quem tiver interessado no Xbox Series S, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e vocês aí me digam aqui nos comentários se você já tem aqui esse carinha, se não tem, se pretendem comprar ele. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!